Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com o tema ligações covalentes. Vocês já viram as ligações iônicas e hoje nós temos uma situação um pouco diferente que vocês vão ver logo a seguir. Roda a vinheta. Pessoal, na ligação iônica vocês viram átomos doando elétrons e outros átomos recebendo elétrons, tornando-se íons, cátion e ânion. E nós tínhamos a interação eletrostática entre esses dois porque eles estão com cargas opostas. Agora a gente vai trabalhar com uma situação diferente. Nós vamos ver a união de dois átomos que precisam receber elétrons. Como que isso vai acontecer? Na verdade, eles vão fazer uma sociedade de elétrons. Eles vão compartilhar um par de elétrons. Nessa ligação covalente comum, que nós vamos começar a trabalhar, um átomo entra com um elétron, outro átomo entra com outro elétron, e esses dois elétrons são compartilhados pelos dois átomos. Isso para o caso de uma ligação simples. Podem ocorrer mais ligações covalentes. Nós vamos ver uns exemplos nos slides posteriores. Portanto, quando eu falo de ligação covalente, na mesma hora tem que vir à sua mente compartilhamento de elétrons. E isso você precisa considerar na hora de contabilizar os elétrons da camada de valência de cada átomo envolvido. Essa ligação covalente, ela ocorre entre ametal e outro ametal ou ametal e hidrogênio. Também tem o caso hidrogênio-hidrogênio, mas é um só, então não está aqui apresentado. Vou mostrar para vocês a situação que ocorre quando eu tenho dois átomos de cloro se envolvendo para formar a famosa ligação covalente. Se você perceber, nós temos 7 elétrons na camada de valência do cloro e, obviamente, um outro átomo de cloro também com 7 elétrons. Esses dois, eles estão precisando de um elétron para completar o octeto. O que eles vão fazer? Vão compartilhar um par de elétrons, que é esse aqui, e nessa situação, esse átomo entrou com um elétron, esse átomo entrou com outro elétron. Aqui a imagem está colocando átomos com elétrons coloridos só por uma questão didática. Não se esqueçam que não tem elétron diferente de outro elétron. Mas é só para você entender que nesse compartilhamento eu tenho um elétron vindo do átomo da esquerda e um outro elétron vindo do átomo da direita. Quando eu tenho a ligação covalente, eu tenho um novo tipo de fórmula que você não viu na ligação iônica porque não tem esse tipo de representação. Você está vendo o caso do hidrogênio com o cloro, mais um exemplo de ametal com hidrogênio agora. O hidrogênio, vocês se lembram que ele precisa ter 2 elétrons na camada de valência e o cloro, novamente, aparecendo aqui no exemplo, precisa de mais um para conseguir ficar com 8 elétrons na camada de valência. Eles vão compartilhar esse par de elétrons. Essa fórmula eletrônica você já conhece da ligação iônica, só que agora tem a presença da fórmula estrutural, ela aparece bastante. E onde eu tenho ligações do tipo covalente, essas ligações serão substituídas por traços. Cada traço significa um par de elétrons compartilhados. E aqui a fórmula molecular que você já conhece. Portanto, tome cuidado quando você analisar uma fórmula estrutural e não se esqueça, cada traço que eu tenho representa um par de elétrons compartilhado. Aqui nós temos os diferentes tipos, como eu mencionei no início dessa aula, os diferentes tipos de ligação covalente. Pode aparecer uma única ligação, podem aparecer 2 ligações covalentes entre 2 átomos e, no máximo, 3 ligações covalentes entre 2 átomos. O exemplo do cloro você já viu anteriormente. Essa ligação, portanto, ela é classificada como uma ligação covalente simples, mas na molécula do CO2, vamos recordar um pouquinho, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência
e o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Cada carbono precisa de mais 4. Cada oxigênio precisa de mais 2 elétrons. Como isso vai se rearranjar aqui? Eu tenho carbono se associando ou fazendo duas ligações covalentes com o átomo da esquerda, e aqui o oxigênio já ficou estável. Depois ele tem outras duas ligações aqui à direita com o outro oxigênio, e agora todos os átomos envolvidos estão com 8 elétrons na camada de valência. No exemplo de baixo, você vê o nitrogênio, e vamos recordar que ele é da família 5A15, e ele tem 5 elétrons na camada de valência. Nesse caso, os dois estão precisando de 3 elétrons. O que eles vão fazer? Vão compartilhar 3 vezes, ou 3 pares de elétrons, e cada átomo de nitrogênio agora passa a ter 8 elétrons em sua camada de valência. Nesse último caso que nós estamos vendo, o nitrogênio fazendo a ligação tripla é o máximo que eu vou conseguir entre dois átomos. Por quê? Não caberia mais um par de elétrons entre esses dois átomos, porque esse espaço ficaria com muitas cargas negativas e isso não seria estável. Portanto, não existe a ligação carbono-carbono quádrupla. Alguns alunos perguntam, né, sobre essa ligação, mas ela não existe. Aqui nós temos algumas moléculas diferentes e umas representações diferentes para mostrar para você como funciona essa ligação covalente, como que elas ocorrem. Se você verificar aqui, o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. Se ele tem um elétron, ele é exceção, lembre, exceção da regra do octeto, ele fica estável com 2, porque aí ele atinge a configuração do átomo de hélio, que é o gás nobre de menor número atômico. Portanto, quando eu aproximo 2 hidrogênios, eles passam a compartilhar um parzinho de elétrons, fazendo uma única ligação covalente. Aqui está mostrado com um formato um pouco diferente para você analisar a aproximação dos dois átomos e o compartilhamento dos 2 elétrons. Logo a seguir eu tenho aqui o famoso CH4, o metano que pode estar dentro da sua casa. Se você mora num apartamento, o gás encanado, ele é quase 100% metano. E essa molécula do CH4 aparece com muita frequência. Carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, o hidrogênio tem 1. Ou seja, cada hidrogênio precisa de 1 elétron e cada carbono precisa de 4 elétrons. Se eu tenho 4 hidrogênios ao redor do carbono, tudo vai se encaixar, tudo vai ficar certinho. Por quê? O carbono vai compartilhar 1 elétron com cada hidrogênio e agora todos ficam estáveis. Os hidrogênios com 2 na camada de valência e o carbono passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Aqui embaixo uma molécula famosona que você já conhece, que é o H2O. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem 1. Se o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele está precisando de 2. E cada hidrogênio, novamente, está precisando de um único elétron. Eles vão se associar, formando assim a ligação covalente oxigênio-hidrogênio, aqui da direita, oxigênio-hidrogênio da esquerda, onde todos os átomos agora passam a estar estáveis. O oxigênio com seus 8 elétrons na camada de valência e o hidrogênio com 2. Aqui nós temos outras moléculas que aparecem com frequência, e tipos de moléculas. Aqui a molécula de um ácido embaixo de uma base super conhecida que a gente vai falar. E você vai notar que eu tenho 7 elétrons na camada de valência do flúor e o hidrogênio novamente com 1. É similar à molécula do HCl. Eles vão compartilhar um par de elétrons, formando o HF. Eu não preciso apresentar nessa ordem. Você tem aqui o FH, mas quando a gente fala do ácido fluorídrico, eu escrevo HF como fórmula molecular. E todos estáveis de novo. E aqui embaixo, o nitrogênio, que nós já vimos com 5 elétrons em sua camada de valência, e o hidrogênio com 1. Eu vou pegar 3, por isso tem esse 3zinho aqui, e vou associar
aqui ao nitrogênio, formando 3 ligações covalentes. Notem que ficou sobrando um parzinho de elétron aqui em cima, que são elétrons não ligantes, que numa outra aula nós vamos comentar como que ele vai influenciar na estrutura dessa molécula. Pessoal, existem algumas exceções à regra do octeto que podem aparecer nas suas provas. Uma delas é o berílio. O berílio ele tem 2 elétrons na camada de valência e você pode pensar que ele vai querer doar esses 2 elétrons. Mas, no caso do berílio, ele vai querer fazer ligações covalentes. Ou seja, se ele tem 2, ele vai querer fazer 2 ligações covalentes e ficar com 4 elétrons e mesmo assim ele estará estável. Aqui nós temos um exemplo do berílio interagindo com flúor. Berílio faz uma ligação covalente com esse flúor e outra ligação covalente com o flúor da direita, formando a molécula do BeF2. Ligações covalentes e nesse caso, como eu mencionei, o berílio estará com 4 elétrons na camada de valência, mas ele está estável, porque ele não precisa ter 8 na camada de valência. Uma outra exceção é o boro. O boro, quando aparece, você vai olhar a distribuição eletrônica dele e verificar que ele tem 3 elétrons e pode pensar que ele quer doar esses 3 elétrons. Mas ele não quer doar. Ele também vai querer compartilhar elétrons através de ligações covalentes. Aqui nós temos outro exemplo importante, que é o boro. O boro também é exceção à regra do octeto. Ele não vai querer ficar com 8 elétrons na última camada. Quando você faz a distribuição eletrônica ou recebe uma figura já com os elétrons da camada de valência, você verá que o boro ele tem 3 elétrons na camada de valência. E você pode pensar que ele quer doar esses 3 elétrons, mas ele não quer. Ele quer compartilhar esses 3 elétrons e ficar com 6 elétrons na camada de valência. E isso vai fazer ele ficar estável, ele não precisa de 8. Portanto, nesse exemplo aqui, fica claro essa situação que eu falei. O boro fazendo 3 ligações covalentes com os flúors que estão aqui, ele passa a ter essa representação na fórmula estrutural e a fórmula molecular BF3, e nós notamos que ele fica com 6 elétrons na camada de valência e estável. Então guardem essas 2 exceções, porque se elas aparecerem, vai ficar meio sem lógica com aquilo que você aprendeu de regra do octeto na ligação iônica. Agora a gente vai falar das características de compostos moleculares. Compostos moleculares são aqueles que apresentam em sua estrutura somente ligações covalentes. E, por causa dessas ligações que tem dentro da estrutura, eles apresentam comportamentos diferentes daquilo que você viu em relação às substâncias iônicas. Preste atenção. Então, primeiro comportamento, aqui um pouquinho diferente. Pode ser líquido, gasoso ou sólido quando eu tenho a temperatura ambiente. Tem 3 exemplos aqui. O açúcar ou a sacarose, você já conhece, você usa na sua casa, é um exemplo de composto molecular no estado sólido. A água que você tem em contato e que você enxerga é água líquida. Então você já viu uma outra substância molecular, ou vê todo dia uma outra substância molecular, só que agora no estado líquido. E o CO2, que é o gás carbônico, o famosão gás carbônico, que é uma substância molecular, vocês viram nos slides anteriores, e ela está no estado gasoso. Então eu posso ter as 3 condições, os 3 estados físicos quando eu estou trabalhando com compostos moleculares. Eles apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição mais baixos, aliás, bem mais baixos do que as substâncias iônicas. Essa é uma diferença muito grande entre as características dos compostos moleculares e facilita a identificação quando eu estou trabalhando com exercícios de vestibular ou do Enem, aqueles exercícios clássicos onde eles colocam características dos átomos envolvidos em uma certa substância e depois apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição. Eu posso associar várias propriedades e uma delas, ponto de fusão
e também o ponto de ebulição, costuma aparecer para eu diferenciar as substâncias que estão envolvidas. A maioria dos compostos moleculares não conduz corrente elétrica, nem no estado líquido, nem quando está dissolvido em água. Por quê? Porque em sua estrutura eu não tenho íons. Você lembra que na ligação iônica, o nome está dizendo, eu tenho a presença de íons dentro da estrutura, eu não preciso nem colocar em água para poder aparecer ou eu trabalhar com íons livres. Agora, no caso dos compostos moleculares, eu não tenho presença de íons na estrutura, mas existem exceções. O ácido clorídrico pode ser utilizado como exemplo para isso que eu estou falando. Quando eu dissolvo o ácido clorídrico em água, ocorre o processo de ionização, ou seja, ele gera íons. E se eu tenho a presença de íons livres, eu tenho condução de corrente elétrica. Mas, cuidado, ácido clorídrico puro não conduz corrente elétrica, porque é uma substância molecular. Quando dissolvido em água, ele gera uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução com a presença de íons, e daí ele passa a ser condutor de corrente elétrica. Nós temos aqui um exemplo que aparece bastante em vários vestibulares, que é a comparação entre substâncias diferentes dissolvidas em água ou uma solução aquosa, que é a mesma coisa, e o acendimento de uma lâmpada ou não em função do que esse meio está apresentando. Traduzindo, se o meio aquoso tem íons, o circuito fecha e a lâmpada acende. Se não tem íons, não tem como fechar o circuito. Você vai ver isso em eletricidade, né? Quando você aprender em física. Não fecha o circuito, essa lâmpada não acende. Esse tipo de teste aparece para você também identificar possíveis substâncias que estão dissolvidas em água. Aqui nós temos ácido clorídrico em água, a lâmpada acende. Aqui em cima você está vendo a ionização do ácido clorídrico. Eu tenho vários íons H+ e Cl- aqui dentro. Mas no caso da sacarose, não tem o processo de ionização. É uma substância molecular que não sofre ionização. Portanto, eu não terei íons livres em solução. Desse modo, isso não vai conduzir corrente elétrica. A solução de sacarose não conduz corrente elétrica. Tem mais uns exemplos que eu estava pensando aqui agora, que pode aparecer para você. Álcool, ureia, amido, são algumas das substâncias que eles colocam que nós chamamos de não eletrólitos, porque quando dissolvido em água eles não conduzem corrente elétrica, não produzem uma solução eletrolítica. Pois bem, pessoal, como vocês puderam ver, nós temos um outro tipo de ligação agora, que é a ligação covalente, onde eu tenho que ter em mente sempre é a ligação onde ocorre compartilhamento de elétrons para conseguir o octeto, ou no caso do hidrogênio, para conseguir 2 elétrons na camada de valência. Temos aquelas duas exceções, berílio e boro, não esqueçam, com 4 e 6 elétrons na camada de valência. E trabalhamos também com várias fórmulas de moléculas conhecidas do nosso cotidiano. Numa próxima aula, nós vamos ver um outro tipo de ligação covalente. Mas isso é uma outra conversa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.